Olá, minha gente amada e querida, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus e que bom poder contar com você, poder ter a sua companhia. Segura firme aí, vai atualizando a sua leitura, não fica para trás, vai repassando para alguém, vai abençoando as pessoas através desses vídeos, tá bom? Copia o link aí, se inscreve no canal, não perde um dia sequer. Vamos orar, pedir a bênção de Deus? Amado Senhor, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade, por teu amor. Obrigado por esse dia, pelos irmãos que estão acompanhando essa leitura simples e prática. Pedimos que o teu Espírito se encarregue de aplicar cada palavra dessa e cada leitura em nossos corações. Oramos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo de número 2. Portanto, é indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julgas e todavia praticas as mesmas coisas, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Paulo aqui está continuando, é claro, o capítulo 1, e ele está mostrando aqui o seguinte, que o jeito irremediável do homem, ele não merece e não pode ser alvo de julgamento de nenhum outro, porque todos são iguais. Você não pode julgar o outro se você é capaz das mesmas coisas. E até para arrepender-se, o versículo 4 diz, até para que eu chegue ao arrependimento, é necessário que esta misericórdia venha de Deus, porque eu por mim mesmo, sozinho, não consigo chegar nem ao arrependimento, quanto mais à prática de boas obras. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto, em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que o mandamento da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Aqui Paulo está dizendo que o ser humano, ele tem aí essa incapacidade de fazer o bem, de aproximar-se de Deus,
Mas quando ele se rende e dá ouvido à palavra de Deus, isso se torna possível. E aqui ele diz que tanto aqueles que têm lei e não obedecem, eles são julgados pela lei. Mas aqueles que mesmo não têm lei, mas têm uma consciência, pela própria lei da consciência, eles praticam aquilo que é correto, também serão julgados pela lei da consciência. Ele diz aqui no versículo 16 que Deus julgará os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo. Então, tanto os que têm lei, como os que não têm lei, mas são regidos pela lei da consciência, todos eles são alvo de julgamento, mas também são alvos da misericórdia de Deus e da bondade de Deus. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensina os outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deves furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultérios, adulteras? Tu que abomina os ídolos, mas lhe roubas os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é, por natureza, incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeiramente circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui Paulo dá uma repreensão aos judeus que jactavam-se de ter a lei. E Paulo diz, olha, vocês ensinam, vocês são professores, vocês se orgulham da lei, mas desobedecem à lei. Do que adianta vocês serem judeus de nascimento e serem circuncidados, conforme a lei manda, mas não obedecem aquilo que a lei diz? De que adianta? Essa circuncisão de carne não tem valor nenhum se o seu coração não for circuncidado pelo Espírito, realizado na tua alma. É isso que ele estava falando aqui para essa gente, né? Que eram ali os que se orgulhavam de ter a lei. Tenha muito cuidado, porque às vezes só o nome de crente, só o fato de frequentar a igreja, de ter uma Bíblia, de ler, de orar, isso talvez não te torna um crente, uma pessoa circuncidada de alma, uma pessoa marcada e selada pelo Espírito. O que torna você selado pelo Espírito é quando você obedece aos mandamentos do Senhor e neles você tem prazer. Quando é que eu sei que eu estou servindo a Deus de verdade? É quando os mandamentos de Deus não são penosos para mim. É quando não é um peso eu obedecê-los. Eu faço de bom grado, eu faço com alegria e com satisfação. Deus abençoe, gente. Esse foi o capítulo 2 da Carta aos Romanos. A gente se encontra aqui no capítulo 3 amanhã. Um forte abraço. Até lá.